E o problema aí na Rede Globo. Olha, a Rede Globo ligou já o modo golpe, tá? A Rede Globo, todos os jornais da Globo em TV aberta ou fechada se dedicam a criticar o governo Lula. Se tem alguma boa notícia, ó, desemprego diminuiu. Logo depois vem uma notícia negativa para que as pessoas não fiquem ali felizes com o governo e não fiquem jamais otimistas. Por quê? Porque um povo pessimista não reelege o seu mandatário. Um povo otimista, por mais que as coisas estejam ruins, se as pessoas estão otimistas, elas tendem a reeleger quem é o seu líder político. No caso, a economia do Brasil melhorou muito aí nos 2 anos e 4 meses de governo Lula. Porém, a Globo não deixa que as pessoas saibam e tenta causar aí o pessimismo, porque é o projeto T de Tarcísio que já está aí a todo vapor. E aí, parte disso envolve o quê? Envolve que os jornalistas da Globo passem horas em discussões inúteis, que não mudam absolutamente nada na vida da população brasileira, só para ali tentar denunciar coisas do Lula. Eu vou te dar um exemplo. Na semana passada, antes do feriadão, a Globo News, no Estúdio I, da Andréa Sadi, passou 3 dias discutindo aí, e teve um dia que foi praticamente metade aí do jornal, discutindo uma fala do Lula sobre uma das diretoras do FMI, que sempre faz previsões erradas para a economia brasileira. As previsões erradas do FMI fazem com que a Bolsa de Valores caia, o dólar suba e a taxa de juros do Brasil suba e os bilionários ganhem mais dinheiro, porque vai dinheiro nosso de impostos pelo ralo para esses bilionários. Sempre assim. Aí o Lula chamou ela de mulherzinha e aí ficaram dias xingando o Lula de machista. Assim como faz aí cerca de 3 semanas, ficaram dias xingando o Lula de machista porque ele falou que a Glaze era bonita. E aí, nossa, que machista. E também passaram aí 2 meses fritando a ex-ministra da Saúde, e aí logo depois falando que ela seria demitida, e o Lula dizendo que não era o momento. E aí, quando ela de fato foi trocada, tentaram ali falar que o Lula era machista por demitir uma mulher. Nossa, agora tem uma ministra mulher a menos. No mesmo dia o Lula anunciou a Glaze Hoffmann como ministra, mas pô, a Glaze petista pra Globo não é mulher, né? Aí não vale. Pra ser mulher tem que ser humano. E pra Rede Globo, petista não é nem gente. É isso, tá? Por isso que não adianta. Nossa, mas ele demitiu uma mulher ministra e aí colocou uma mulher ministra em outro cargo. Não importa, machista. E aí, a Globo ficou aí horas essa semana falando sobre o asilo político humanitário que o Lula deu para a ex-primeira-dama do Peru. Vamos lembrar que o modus operandi da Lava Jato, que até hoje é defendido em todos os jornais aí da grande mídia, era qual? Eles tinham ali um conluio entre juiz, que foi treinado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Para quem não sabe, o jornal francês Le Monde, porque obviamente a mídia brasileira é um lixo e jamais falaria isso, o jornal francês Le Monde fez uma mega investigação e descobriu que o Sérgio Moro foi treinado pelos Estados Unidos em 2009. E aí, isso levou o Sérgio Moro à Lava Jato. E depois mexeram os pauzinhos no TRF4 para ficarem aqueles 3 antipetistas e para que o Sérgio Moro fosse o juiz ali dos casos. E aí também rasgaram a lei para que os casos que aconteceram ali, eram denúncias em São Paulo, triplex no Guarujá, sítio em Atibaia, fossem julgados pela Justiça de Curitiba. Aí você fala, pô, o crime é cometido em São Paulo, o que um juiz de Curitiba vai julgar? O possível crime, né, que não foi provado que não era crime depois. Pois bem, porque tinha que prender o Lula. E aí, esse mesmo modus operandi de procuradores, junto com muitos corruptos dentro da Polícia Federal, junto com toda a imprensa corrupta, jornalistas extremamente corruptos, e junto ali com o juiz, todos em conluio, para prender quem eles queriam sempre e tirar governos de esquerda, foi utilizado também no Equador, foi utilizado na Argentina, foi utilizado no Peru, foi utilizado em vários países. Pois bem, no Peru, prenderam o ex-presidente. O Peru não teve a sorte que teve o Brasil. No Brasil, tivemos o senhor Walter Delgatti Neto, que é o hacker da Vaza Jato, que muitos até o criticam, porque depois ele estava passando dificuldade, ele aceitou ali propostas indecorosas da Carla Zambelli, mas queira ou não, o grande responsável pelo Brasil estar onde está hoje foi o fato de que o Walter Delgatti Neto expôs os crimes da Lava Jato. Se não estaríamos onde estamos hoje. Pois bem, e aí o Peru não teve essa sorte. Assim como o Equador também não teve. O Equador hoje é uma ditadura de extrema-direita com amplo e restrito apoio de toda a imprensa mundial. O Peru, inclusive o México, a presidenta do México, falou que rompeu relações com o Equador e não fará mais nada, nem conversa mais com o Equador enquanto o ditador estiver no poder. O Peru, o presidente de esquerda sofreu um golpe faz algum tempo, acabou preso. Mas antes, o ex-presidente também de esquerda
foi ali investigado e julgado por juízes e procuradores em conluio, e aí prenderam ele e a esposa dele, porque o modus operandi da Lava Jato era prender também familiares das pessoas, era ser extremamente cruel. Teve um dos executivos da Odebrecht que prenderam ele estava com câncer, bloquearam as contas dele e sequestraram todos os bens dele, e aí ele falou, olha, libera pelo menos o dinheiro para eu pagar meu tratamento de câncer, que era menos de 10% do dinheiro que ele tinha na conta. E aí falaram, não, o cara morreu de câncer na prisão. Sérgio Moro e Dallagnol, assassinos, acima de tudo. Vamos lembrar que prenderam prenderam a cunhada do ex-tesoureiro do PT por engano. Ficou lá 3 dias presa por engano. Aí o Sérgio Moro falou, não era ela, era outra pessoa que tinha o mesmo nome. Não era nem o mesmo nome, sobrenome completo, não. Era só o nome. Prenderam lá. Era assim que fazia, tá? E aí, o Lula concedeu aí asilo a ex-primeira-dama do Equador. E o Peru, apesar de ter lá um governo de extrema-direita hoje, o governo do Peru aceitou. Falou, olha, se vocês quiserem levá-la para o Brasil, ótimo. Só que, por lei aqui do Peru, ela não pode ir num avião, num voo comercial. Se vocês mandarem um avião aí do governo brasileiro, qualquer avião que a busque, ela pode ir. Aí o Brasil levou lá um avião e buscou a ex-primeira-dama do Peru. Nossa, a Globo não para de falar isso a semana inteira. Eu pergunto, isso muda alguma coisa na vida de algum brasileiro? Não, é óbvio que não. Isso seria prioridade em qualquer veículo de imprensa, entre tudo que acontece no Brasil hoje. Temos um ex-presidente que cometeu genocídio, que roubou dinheiro público, que foi ali o líder de um esquema chamado Bolsolão, que eu chamo assim, mas que a imprensa não usa esse nome porque senão corre o risco, para eles é um risco, das pessoas entenderem que o Bolsonaro é o chefão. Que roubou aí mais de 74 bilhões de reais nos anos de governo Bolsonaro, envolvendo aí centenas de parlamentares. Bom, vamos falar disso? Não. Vamos falar do teatrinho do Bolsonaro? De jeito nenhum. Falar do teatrinho do Bolsonaro é censurado na imprensa. Vamos falar do que então? Vamos falar do Lula, dar asilo para mulher aí do Peru. Por quê? Para peruana? Porque não tem nada para criticar o Lula. Então, dá para falar que o desemprego aumentou? Não. Não dá. Por exemplo, em fevereiro, sempre acontece no Brasil que em dezembro temos a menor taxa de desemprego da história, e em fevereiro o desemprego aumenta um pouquinho. Por quê? Porque dezembro, janeiro e fevereiro até o carnaval, muitas vagas de emprego temporárias são criadas. E aí chegamos sempre a um nível de desemprego menor. Eu digo menor da história nos governos Lula e Dilma, né? Porque desde que o Temer assumiu nos governos Bolsonaro, o desemprego estava nas alturas. Em dezembro aí tivemos a menor taxa de desemprego da história já registrada. Como em fevereiro aumentou 0,2, eu lembro que passaram dias atacando o Lula. Agora não tem. Pô, vamos falar de desemprego? Não dá. Vamos falar da renda do trabalhador? Não dá, pô, a renda tá muito alta. Vamos falar de quê? O que o Lula fez de errado essa semana? Nada, o Lula não fez nada de errado. Fez tudo certo. Então, tem alguma coisa que ele fez meio certa? Não. Então vamos falar aí da ex-primeira-dama do Peru. E aí, a jornalista bolsonarista Malu Gaspar, essa é uma jornalista que eu falo sempre, que a notícia, né, a mentira, sai direto do celular da família Bolsonaro ou do Valdemar da Costa Neto e vai direto para a página inicial do Globo. Ela tem espaço, é um espaço que vale milhões de reais. Para você ter ideia, uma vez o Paulo Henrique Amorim, ele fez uma estimativa, né, ele pediu para a equipe dele fazer uma estimativa, ele que trabalha com imprensa, trabalhava, né, faleceu. Também outro que tem aquela dúvida, infartou ou foi infartado? Ele faleceu, né, em 2019, e pouco antes dele falecer, ele fez um levantamento dizendo que o espaço que a Miriam Leitão tem no Grupo Globo vale 10 milhões de reais por mês. Como assim, Thiago? Se, em vez da Miriam Leitão ali, tivesse ali comerciais, pelo que a Globo lucra com comercial em cada um dos seus veículos, vale 10 milhões de reais. A Miriam Leitão aparecia na época no Bom Dia Brasil, às vezes no Jornal da Globo. A Miriam Leitão aparecia por horas e horas e horas a fio na Globo News. Ela aparecia na Rádio Globo, na Rádio CBN e em vários outros canais aí da Rede Globo. Esse espaço todo custava isso tudo. A Malu Gaspar tem um espaço cativo na página inicial do Globo, do jornal aí, o jornal do Grupo Globo e no portal O Globo. E aí a Malu Gaspar também tem espaço cativo na Globo News, onde ela, junto com a Júlia do Alibe, era a Júlia do Alibe que estava aqui com ela? É Júlia do Alibe. Júlia do Alibe, se você não sabe, é uma das minas do impeachment. Às vezes eu estou fazendo vídeo e eu busco aqui a coisa ao vivo. Júlia do Alibe foi quem achou de bom tom postar essa foto no dia do impeachment da Dilma. As minas do impeachment são as jornalistas golpistas da Rede Globo, tá? Júlia do Alibe aqui, estava aqui a Vera Magalhães,
aliás, essa é Vera Magalhães, Júlia do Alibe, uma nem sei quem é, e a outra é a Natuzaneri, a Carol Pires é a outra. E aí você vê, nossa, que coisa, a Natuzaneri parece que mudou, viu? As outras três, nem um pouco. Aí, a Júlia do Alibe estava lá com a Malu Gaspar, que tá sempre com um cara de que parece que chupou limão, e sempre assim, um cara assim de mau humor. E aí, a Malu Gaspar resolveu disseminar fake news contra o Lula. Deu ruim, hein? Deu ruim. Ah, mas deu bem ruim. Olha, a Globo News publicou o trecho, que tem mais de 6 minutos. Obviamente não vou te mostrar 6 minutos de fake news, assim, em sequência das jornalistas contra o Lula, mas vou te mostrar aí o filé. Vamos lá. Presidente. O que acontecia naquela época? O Peru era uma das principais operações da Odebrecht. A Odebrecht era a maior empresa, a maior empreiteira do Peru, possivelmente a maior empresa do Peru em atuação naquele momento. Ela tinha muitos interesses, ela construiu metrô, rodovias, tinha várias obras. E o Ollanta Humala era um candidato que começou a eleição como um azarão, mas ele era um candidato de esquerda, próximo do presidente Lula. Presta atenção agora. Então, presidente Dilma Rousseff. E para ajudá-lo, foram enviados maqueteiros também para o Peru. E aí, uma das coisas que ocorreu foi que o presidente Lula o ex-presidente Lula, então, pede para os Odebrecht darem dinheiro para a campanha do Ollanta Humala. O Jorge Barata, que era esse chefe da Odebrecht no local, negocia isso e começa a passar dinheiro para eles, primeiro pelo Departamento de Operações Estruturadas, via depósitos mesmo na conta dela. Mas chega uma hora em que ela diz para ele que precisa do dinheiro lá mesmo, no local, precisa do dinheiro em espécie. E aí é que acontece essa história que eu contei hoje na coluna do Jornal Globo, que eu apurei na época que eu estava escrevendo o livro, eu fui ao Peru, conversei com bastante gente, consegui reconstituir essa história. O que ele fazia? Ele recebia o dinheiro do Brasil, botava o dinheiro dentro de uma mochila e ia com um assessor até um apartamento que não era bem a casa deles, era um apartamento usado para realizar encontros de campanha, num bairro de classe média, nem era. Pois bem, você vê aí que ela, entre várias acusações que ela e a Júlia do Alibe vão fazendo contra o Lula, ela acusou o Lula de usar e fazer tráfico de influência e mandar marqueteiros para ajudar a campanha do que foi eleito. Ele era azarão, mas acabou sendo eleito presidente do Peru, e de mandar o Odebrecht dar dinheiro pro cara. Tipo, nossa, o Lula era o rei da corrupção. Não apenas roubava dinheiro para ele ainda mandava, dá pro meu amigo aí no Peru, hein, dá dinheiro para ele. Fala, nossa, só tem um problema no que falou aí a Malu Gaspar, jornalista bolsonarista. Sempre que eu falo aí que sai direto do celular do Bolsonaro e vai para a página do Globo, agora você sabe o rostinho de quem é jornalista. Tem uma outra também, que é a Bela Megali, que também é a mesma coisinha. Só que a Malu Gaspar é bolsominion mesmo. A Bela Megali fica em cima do muro. A gente sabe hoje em dia que quem tá em cima do muro é bolsominion também, mas ela se mantém ali. Olha só o tamanho da humilhação que passou a Malu Gaspar. A Globo desmentiu. Postou uma nota da Secom do Lula. Peraí que tá ruim aqui, vou tirar o brilho do celular. Pronto. A Globo postou uma nota da Secom do governo Lula, desmentindo a Malu Gaspar, nota enorme aí. Vou te ler um trecho aí da nota. Diz o seguinte, a Secretaria de Comunicação da Presidência afirmou que não procede a informação de que o presidente Lula teria pedido a Odebrecht para repassar dinheiro para a campanha de Humala, conforme se pode depender dos debates estabelecidos sobre o assunto no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal. Foi provado no STF, mesmo com toda a perseguição que tinha na época. Isso foi provado antes do Walter Delgatti Neto, tá? Isso foi em 2018, 2019, quando o Lula ainda estava ali sofrendo a perseguição, sequestrado pelo Sérgio Moro, e a Malu Gaspar devia todos os dias sorrir, escrevendo lá as mentiras dela contra o Lula da Lava Jato. E aí foi provado que isso era mentira. E que não deve o governo brasileiro, evidentemente, reinaugurar um tema que já foi correto e adequadamente superado por nosso sistema de justiça. A defesa de Nadine Heredia, que é a ex-primeira-dama, afirmou que as condenações do ex-presidente peruano e dela, lastreadas por uma única delação, carecem de provas. No Peru, assim como no Equador, fizeram o esquema da Lava Jato, e aí as pessoas eram delatadas sem prova, sem nenhuma prova, e aí condenavam, igual na Lava Jato. Só que no Brasil, depois do Walter Delgatti Neto, começou a ter ali uma mudança. O sistema percebeu que, peraí, tá ruim a coisa que tá acontecendo. O sistema, quando eu digo, é o sistema mesmo, os bilionários que mandam aí no país. Perceberam, peraí, tá ruim, tem coisa ruim. A primeira foi o Gilmar Mendes se voltar contra a Lava Jato. Aí quando o Moro virou ministro do Bolsonaro, e o Bolsonaro estava muito radical, e o Bolsonaro não fez as privatizações que ele prometeu, em boa parte porque a esquerda não deixava no Congresso Nacional, e em outra parte porque ele estava muito mais preocupado em tentar dar golpe de Estado do que em pagar os favores que fizeram a ele na campanha eleitoral de 2018, né? Porque vamos lembrar que a imprensa fez campanha maciça sobre o Bolsonaro, e depois do caso Adélio, a Globo, a Record, a Veja, enfim, toda a imprensa viraram ali assessoria de imprensa do Bolsonaro. Isso era só a versão do Bolsonaro, e eu lembro que por obrigatoriedade de lei,
a imprensa precisa dar o mesmo tempo para a cobertura de todos os candidatos. Só que a Globo fazia o seguinte, eles diminuíram pela primeira vez na história o tempo de cobertura, então eles davam 1 minuto para a cobertura do Bolsonaro e 1 minuto para a cobertura do Haddad. Só que depois, o que eles faziam? Eles faziam matérias de 10, 15 minutos sobre o estado de saúde do Bolsonaro. E aí não era cobertura de campanha. Então eles falavam 1 minuto do Haddad, geralmente colocavam um trecho de discurso, que você sabe que no discurso a pessoa está falando alto para milhares de pessoas, e aí ela fala e pausa, para escutar a reação das pessoas. Ele fala e pausa. Então, 1 minuto em que o Haddad falava e não falava nada, né? Escolhiam o trecho exatamente para ser assim. 1 minuto do Bolsonaro no hospital lá falando alguma coisinha, ou de olha, as pessoas estão na frente do hospital apoiando o Bolsonaro, e depois 10, 15 minutos de coitadismo do Bolsonaro. Era assim. E aí o Bolsonaro não pagou os favores. E aí por isso perceberam, e aí o Gilmar Mendes também, que percebeu que a Lava Jato estava indo para cima dele e de outros poderosos aí, falaram, vamos mudar aí, vamos nós para cima da Lava Jato. E aí no Brasil tudo isso foi anulado, e aí o STF decidiu em 2019 que não se pode prender alguém unicamente por uma delação. Porque até então podia. Ou seja, um cara tá preso e alguém fala, se você acusar alguém de crime, você vai solto. Precisa provar? Não. Então acusa qualquer um de qualquer crime. Acusa, vai, você vai solto. E era assim. No Peru ainda é assim. No Equador também, tá? E aí você vê a sorte aí que o Brasil teve. E sorte mesmo, tá? Não é que, nossa, teve uma mega, foi muito pura aí, que eles quiseram mudar. Não, tivemos sorte que o panorama foi esse. E que mudou tudo e aí pudemos eleger o Lula. Senão estaríamos aí vivendo a situação desses países que hoje são governados pela extrema-direita e estão em situação catastrófica. O Equador é de longe o país mais pobre da América Latina hoje. Tá? E da América do Sul, aliás, a América Latina ainda tem outros que estão piores. E o Peru é o segundo pior, tá? De longe, o Equador, mas de muito longe, é o pior. Aí você vê. E aí a Malu Gaspar conseguiu aí ser desmentida pela própria Globo, aí que colocou a nota da Secom, e eu já fiz aí campanha nas redes sociais para marcar o advogado-geral da União, o Jorge Messias, que até me segue lá no Twitter, para que eles comecem a entrar com ações contra a imprensa, porque se começar a deixar, sabe o que vai acontecer? Eles vão voltar a repetir as mentiras do passado. Porque para atacar o Lula vale tudo. Essa é a verdade. Para atacar o governo Lula e para o projeto T, vale tudo. Peço aí a sua inscrição no canal. Eu, obviamente, não tenha dúvida nenhuma, nos próximos dias, semanas ou meses, não tem informação de quando, mas vai acontecer, eu serei novamente atacado pela Globo, Veja, Estadão e todo mundo. Por quê? Porque quem fala a verdade e tem audiência falando a verdade se torna aí persona non grata para esses bilionários que são os que mandam na imprensa, tá bom? Peço aí sua inscrição no canal e lembre-se que aí nas próximas semanas vamos lançar o nosso curso de Instagram para quem quiser aí aprender a bombar na rede social aí que é a mais utilizada no Brasil. Falou!